Olá, muito bom dia. Bom dia para você que acompanha mais um Pode Falar. Hoje é sexta-feira, dia internacional do nosso Pode Falar, né? A gente sempre traz assuntos interessantes na sexta-feira pra gente debater, pra aprender um pouquinho também. E hoje não é diferente. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio do Pode Falar o Everton do Prado, ele que é analista comportamental, consultor de empresas para maximização de resultados, desenvolvimento de líderes na prática, desenvolvimento das soft skills através de aplicação de PNL, teoria das reações e técnicas de gestão com pessoas. Olha que currículo, tive que ler, Everton, porque não ia lembrar de tudo. Bom dia. Bom dia, tudo bem a vocês? Tudo certo contigo, Samara? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Para nós é uma honra. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento, né? E também aprendendo com vocês. Com certeza. Everton, você é engenheiro da produção e engenheiro da segurança do trabalho também. Mas e por que você optou por essa área do desenvolvimento humano? Quando que isso aconteceu na tua carreira? Sim. O que é interessante, talvez, eu colocar, tá? É que, na verdade, assim, a minha formação é engenharia de produção. Gosto muito dessa minha formação. E também engenheiro de segurança do trabalho, porque a engenharia de produção ela está ligada diretamente à maximização de resultados. Certo. Para maximizar resultados em qualquer local, é necessário que as pessoas estejam comprometidas. Então, é mais necessário ter pessoas comprometidas do que você ter equipamentos altamente tecnológicos. Isso é um dado importante, né? Então, hoje, analisando isso lá, quando comecei a minha graduação, a gente já discutia muito sobre a questão automação e pessoas, né? Então, hoje, né, a gente busca também automatizar. Então, uma parte do meu processo é contribuir com as empresas para maximizar resultados. O que seria realmente essa questão? É quando você começa a melhorar a produtividade, mas com o comprometimento das pessoas junto com a tecnologia. Então, você não vai separar isso. Certo. Né? Então, lá atrás, quando se falava lá com Ford, né, com os pais da administração, com Taylor, e daí quando vem a teoria de Fayol, que é a parte onde começa a humanizar a produção. Então, assim, você precisa técnica, você precisa equipamento, mas você precisa pessoa. E uma vez lá atrás, quando começou essa revolução industrial, a gente achava que as pessoas seriam substituídas por máquinas. Muita gente achou que ia perder o emprego, né, Everton? E não é bem assim, né? Não. Até tem um fato interessante que quando eu estava na minha graduação, então eu também já atuava na área de engenharia de produção, e a minha professora de psicologia do trabalho, ela tinha exatamente esse pensamento, né? E eu sempre fui um pouco crítico dentro da sala de aula. E aí eu disse para ela, professora, eu provo para a professora, se a professora me der um 10, se eu provar, a professora me dá um 10. Aí ela disse, não, então tudo bem, estamos acordados. Você vai apresentar o teu trabalho no final, né? E se tiver me convencer, eu dou um 10, senão eu te reprovo. Olha só que perigo dessa proposta. E aí eu fui muito claro para ela, né? Eu disse, não, bem tranquilo, então vou fazer a apresentação. Chegou no final da disciplina, eu fui fazer a apresentação e eu disse, bem, professor, o desafio fui eu que propus, né? Então agora vamos lá. Qual empresa que a professora conhece na região que tem muitos colaboradores? Ela falou, não, olha, aqui tem tal empresa, tal, assim, tem 1.200 colaboradores. Ok. Essa empresa não é automatizada, concorda? Sim, ok. Agora eu vou dizer uma empresa que nós visitamos, que daí era uma montadora de carros, né? E essa montadora de carro, quantos colaboradores tinha? 8.000. E essa é automatizada? É, totalmente. Eu disse, então, onde é que está que a automatização reduz o trabalho? Ela melhora a capacitação e melhora as pessoas e ainda aumenta o número de empregos, porque você aumenta o volume de produção. E aí ela disse, não, então vou ter que te dar um 10. Então, por quê? Porque o conceito, na época, era assim, vamos colocar uma máquina, a máquina vai produzir por conta. Sim, a empresa vai colocar essa máquina, ela vai produzir mais, porém, essa pessoa vai precisar estar mais capacitada. Pegar um equipamento que em 2006 era novidade e hoje ele já é febre, né? Hoje praticamente toda empresa tem, que é o que a gente chama de CNC, né? Uma máquina com computador, né? Então ela tem computador, tal, faz toda uma parte ali de programação. Esse equipamento, hoje você precisa ter um desenho, aprender pelo menos um curso de CAD, um pouquinho de programação. Então você tem que aumentar a tua capacidade, tua condição, você tem que se capacitar para operar ela. Porém, automaticamente, o valor também de salário aumenta. Então, a automação, ela além de forçar
a pessoa a se capacitar, ela também melhora a qualidade de vida da pessoa. Para a indústria é ótimo, por quê? Porque ela vai minimizar os custos e vai poder comprar mais um equipamento desse, vai aumentar o volume de mercado, então tem um monte de coisas que acontecem a partir dali. Né? Então, esse é o caminho que se vai, né? E a tendência é essa. Né? E Everton, você como especialista nessa área de gestão comportamental, qual a importância das empresas estudarem isso e trazerem para dentro dos seus RHs, estudar as pessoas, os seus colaboradores? Aí vem uma questão bem interessante, tá? Porque o que acontece? Às vezes hoje, né, eu faço consultoria em várias empresas e uma das grandes questões é vamos dizer assim, o conflito de gerações. Então, eu tenho uma geração que está hoje na Z, eu tenho uma geração que está no Millennium, eu tenho uma geração que daqui a pouco ela vai ter a geração Alpha que vai estar entrando daqui a pouco. Então, são conflitos. E aí vem vou pegar aí uma pessoa aí nos 45 anos, mais ou menos, que está no mercado de trabalho, um ótimo profissional, e tem aquela pessoa que está com 18 para 19, né? Essa pessoa de 18, 19, ela aprendeu que o quê? Que ela tem a tecnologia na mão para ajudar ela. Essa pessoa de 45 anos, dependendo da pessoa, obviamente, né? Ela tem o medo da tecnologia. E aí o que acontece? Existe essa guerra vamos colocar assim, é uma guerra de gerações inconsciente, né? A pessoa entra ali, o comportamento dela incomoda essa pessoa, e aí essa pessoa que está ali, então começa esse conflito. E a empresa, ela tem que entender essas gerações. O RH, ela precisa entender para quê? Para fazer uma boa gestão comportamental. Porque a gestão comportamental hoje é o que faz a empresa desenvolver mais. Eu ia te pedir, o comportamento dos colaboradores leva a empresa para cima e leva para baixo também, então? Também. Quando a gente vai para um processo de trabalho, quando é mais focado na gestão de pessoas, a gente analisa ilhas, né? Então, ilhas positivas e ilhas negativas. Ilhas positivas são aquelas ilhas em que as pessoas estão comprometidas e elas meio que se juntam e formam um time para fazer a empresa crescer. E tem as ilhas negativas, que as pessoas mais negativas também vão estar entrando, né, vamos dizer assim, em convívio, e aí elas começam a falar mal da empresa, mal do trabalho. Mas não que elas estão fazendo isso porque elas querem, e sim porque são inconscientes. Por quê? Porque em algum momento algo lhe foi negado do ponto de vista dela. A empresa, daqui a pouco, ela tem todas as políticas de qualidade. Mas mesmo assim, de retenção, e mesmo assim essas pessoas, por quê? Porque alguma situação que não foi percebido fez essa geração de revolta. E aí forma-se as ilhas e as ilhas negativas. E ela pode puxar para baixo a empresa totalmente. E de novo, essa questão da negatividade vem de comportamentos que você traz da tua vida, de fora, né, Everton? Não é uma coisa que precisa ser dentro da empresa mesmo, né? É que hoje você tem os fatores internos que influenciam, né? Então, quando se fala em política de retenção, eu vou ter os fatores internos, que a empresa vai buscar trabalhar, e tem os fatores externos. Os fatores externos vão estar envolvendo tudo, né? E quando a gente diz tudo, é o quê? A parte principal, né, dessa questão, que é o quê? Eu tenho lá uma situação que aconteceu com a família, que é externa. Eu sou uma pessoa que eu preciso, às vezes, passar isso, mas eu não quero falar porque é uma coisa que me passa um pouco de vergonha. E aí eu chego lá meio irritado, né? E se eu sou um líder de alguém, eu vou me irritar e vou passar para essa pessoa. Essa pessoa, quando recebe a informação, né, dessa irritação, ou seja, essa reação, ela vai tender o quê? Ela vai tender a estar, a se sentir mal. E aí vem aquele número que 97% das pessoas se demitem dos seus líderes e não da empresa. Olha que interessante. E por que acontece isso? Por esse tipo de situações. Às vezes a inteligência emocional está baixa e o líder é o que tem que ter mais inteligência emocional, embora o mundo esteja caindo em volta dele. Mas ele tem que ter inteligência emocional para poder trabalhar com empatia o colaborador. Por isso, de novo, a preparação na área de pessoas, né, Everton? Exatamente. A gente sempre volta nesse ponto, né? E na hora da contratação, as pessoas que vão contratar, especialmente as pequenas empresas, porque as grandes já têm um RH mais montado, né? Mas falando para as pequenas empresas, quais os pontos cruciais que eles precisam observar no colaborador para dizer, não, pelo menos eu vou acertar mais ou menos na contratação? O que acontece, tá? A parte de recrutamento e seleção, ela é bem interessante, porque a gente sempre diz o seguinte, né? Precisaria tirar uma foto do colaborador quando ele
está sendo contratado e recebeu a mensagem, olha, você vai ser contratado, e uma depois, quando ele está uns 6 a 1 ano dentro da empresa, que vai se perceber nitidamente as diferenças. Só que a pergunta que tem que ser feita é o seguinte: se ele era motivado, por que ele desmotivou? Né? Porque ele já vinha com isso ou porque eu não consegui manter ele? Foi alguma coisa dentro do processo. Né? E aí que começam as grandes perguntas, né? Que o RH, às vezes, ele trabalha algumas situações fragmentadas. O que eu quero dizer com isso? Eu trabalho alguns conceitos fragmentados e eu esqueço do todo. O que é esquecer do todo? Eu esqueço que esse cara tem uma vida, que esse cara tem, talvez, aí uma situação. E eu, daqui a pouco, quando eu contrato ele para uma questão, que é mais ou menos assim. Eu vou pegar uma pessoa que é mais comunicadora e colocar mais num processo operacional, onde para ele aquilo dói. Por necessidade ele vai ficar. Né? Agora, realmente por prazer, por querer fazer aquilo, não. Então, essas são algumas falhas que às vezes acontecem nas contratações, no recrutamento. Então, a gente percebe muito. Teve situações, por exemplo, que me pediram para fazer uma análise, que tinham certeza que a pessoa era boa. E aí eu disse, olha, não é interessante, né? A pessoa não ficou. Teve situações, muitas empresas usam algoritmos para fazer seleção. Não é assertivo 100%. Por quê? Porque o algoritmo vai depender do momento da pessoa. Então, se ela estiver muito nervosa naquele momento, então esse algoritmo vai fazer o quê? Ele vai fazer um cálculo, né, com base nas tuas respostas e vai dizer assim, legal, esse cara é bom. Porém, ele não identificou o restante. E aí esse cara, na hora que tiver um gatilho lá dentro da produção, ele já não vai ser bom o bastante. Então, não se faz avaliação apenas com uma metodologia, tem que criar. Lógico, depois começou a vir uma invenção, uma reinvenção de contratação. Então, você vai para grandes multinacionais, eles fazem quase 6 meses de trabalho com dinâmica para saber se o cara é bom. Então, vai fazendo isso, aquilo, vai disputando. E quando você chega lá no final, né, esse cara tá tão cansado que ele realmente, assim, ele até entra e tal, né? Lógico, são contratações. Quando a gente fala em contratação, tem que também observar o cargo que vai ser contratado. Sim. Se você vai, lógico, para uma parte de gestão, aí vai ter as dinâmicas de gestão. Se você vai para uma parte, às vezes, de operação, às vezes a contratação conversando apenas já é suficiente. Então, também tem essas avaliações. Certo. Porém, né, o RH, eu digo assim, o modismo RH de gestão de pessoas, vem muita gente querendo inventar a roda. E às vezes o básico é o simples. O arroz com feijão é o que funciona. Exatamente. Uma conversa simples, uma análise simples é o que funciona. Porém, aí o pessoal começa a criar vários outros termos e tal. Quando você pega esse termo, estratifica ele, você volta lá para o primeiro livro de administração, está lá. Né? É a mesma coisa, só que com nome diferente, exatamente. Né? Isso que você falou aí de, às vezes, a pessoa ser muito boa, mas estar no lugar errado. Isso existe também dentro das empresas muito, né, Everton? Bastante. A gente sempre faz um comentário, né? Às vezes você tem uma pessoa, né? Tem até uma música dos Engenheiros do Havaí que diz assim, um puro sangue puxando carroça. O cara está com alta qualidade, uma habilidade enorme e está fazendo E isso faz com que ele o quê? Com que a moral dele baixe. Com que ele não se sinta bem. E aí ele não se sente importante. E quando ele não se sente importante, a hora que aparecer um emprego para ele, uma vaga que pareça importante, ele vai sair dali. E o pior é que, assim, na pesquisa de desligamento, que é uma ferramenta para análise se a empresa está sendo assertiva ou não com os colaboradores, ele mente. Então, você não consegue ter uma certeza. Por quê? Porque ele não está dizendo que ele não gostava do trabalho. Ele está dizendo que ele vai ganhar R$50 a mais. E daqui a pouco, ele não vai ganhar isso aí a mais. Ele só não gostava de onde estava, né? Isso aí. Por quê? Porque não teve uma empatia, não teve uma análise, né, desse colaborador. Então isso acontece bastante. Bastante. O que a gente vê bastante também, Everton, e se eu estiver errado você me corrija, mas as pessoas contratando pelo currículo excelente e demitindo pelo comportamento. Por que isso acontece? Como que as empresas podem ajudar a não acontecer mais, a modificar isso, né? Existem algumas questões que têm que ser analisadas quanto currículo, tá? Eu vou dar um exemplo só. Eu fiz uma seleção, na época eu trabalhava numa empresa que eu também ajudava na seleção. E quando eu peguei o currículo desse cidadão, o currículo dele, ele estava na época com 22 anos, se não me falha a memória. E quando eu calculava o tempo dele,
né? Porque muitos RHs fazem o quê? Olham lá, o cara é formado em engenharia de produção, ele tem isso, mas eles não olham o período. Que a pessoa atuou nesse... Isso. E aí o que acontece? O cara, 5 anos de engenharia, mais 2 anos e meio de engenharia de segurança do trabalho. Opa, são 7 anos. Então, e o cara tinha 23 anos, ele já tinha uma graduação. Caramba! Ele já tinha formado, mais 2 especialização, e daí quando você somava, ia dar quase 30 anos. E o só tinha 22. Isso aí. Então, o que eu digo? Que muitas vezes o currículo também não está 100%. Né? E essa avaliação muitos RHs não fazem, né? E aí vem uma outra questão, né? Às vezes surgiu um período atrás, né, que colocar foto em currículo não era correto, né? Então teve um modismo, né? E na verdade, indiferente, você precisa ter um currículo bem construído, consistente, e o RH também tem que ter as condições, né? E aí eu digo o treinamento para ele também avaliar o currículo. Sim. Porque o que acontece na maioria das vezes do currículo, né? O RH pega e diz, olha, ele é formado, preciso do mecânico, ele é formado em mecânica, né? Quando nós fazemos contratação para mecânica, né, então vamos fazer um teste. Vamos ver se ele sabe soldar, se ele sabe desmontar uma caixa, se ele sabe fazer várias funções da mecânica. E às vezes, o cara que é o gerente, ele está dizendo, eu preciso de alguém. E aí o que o RH faz? Vê o currículo e Vou traz. contratar. Isso. Porém, também existe aquele cara que tem um bom currículo, tá? Só que não tem um bom comportamento. E aí esse comportamento, ele está sendo avaliado o currículo e não a parte comportamental. O Everton, e na hora dessa contratação, se o RH tiver aí a especialização, consegue pegar esse lance aí? Não, é bom no currículo, mas estou vendo que vai ter dificuldade no comportamento. Se ele tiver, sim, tá? Eu vou dar um exemplo de uma entrevista que eu fiz para uma empresa, tá? Isso lá em São Miguel. E essa empresa, então, me chamou para... Everton, tem um cara aqui, ele vai para a área de vendas. Gostaria que você entrevistasse ele para ver se ele é realmente para a área de vendas. E aí, beleza, chamei ele e tal. E na primeira eu percebi que, ele tem algumas falhas aqui que não está condizente. E aí eu fui fazendo algumas perguntas. Só que aí o que aconteceu? Eu refiz algumas perguntas de forma diferente. Ele me respondeu de forma equivocada. E aí eu disse, olha, a decisão é tua de contratar, mas eu não contrataria porque pode dar isso. Mas ele tem uma experiência boa. Não, ele disse que tem, é diferente. Né? Então, e aí o que aconteceu? A empresa não contratou, né? Só que quando ele foi para uma outra empresa, aconteceu fatos que eu comentei que poderia acontecer na empresa. Ele disse, você salvou nós. Eu disse, não, é uma questão de avaliação. Né? Porque assim, existem pessoas boas e existem pessoas que não estão tão boas para o mercado. Certo. Então, lógico, o que a empresa quer? A empresa, ela quer o melhor para o profissional, para o seu time. Daí vai vir aquela pergunta, mas o cara não tem experiência, não pode entrar. Aí a empresa monta uma política para começar a iniciar pessoas e fazer crescer dentro da empresa. Eu ia dizer, é mais fácil você ensinar a parte técnica do que você mudar o comportamento de alguém, né? Totalmente, porque o comportamento, você precisa fazer uma análise muito, muito complexa, né, para saber o que está realmente, né, prejudicando essa pessoa. Porque assim, a gente sempre comenta, né, que existe o S1, o S2, o S3 e o S4. Tá. O que é esses S? São a situação do indivíduo na equipe. Então, no S1, quando você pega o S1, geralmente é o quê? Aquele indivíduo que não sabe e não atua. Eu contratei o cara agora, então ele não sabe e ele também não tem iniciativa. O S2 é o indivíduo que o quê? Que não sabe e atua. Então, assim, ele entrou agora e ele está tentando fazer. Vai errar, mas ele está tentando, então ele tem iniciativa. E o S3 é o que sabe e atua, que é o funcionário perfeito. Que é o funcionário que é assim, legal, né? Eu consigo fazer, eu estou com um sonho aqui dentro, eu estou querendo crescer, quero comprar meu carro, minha casa, então ele tem muitas motivações para o trabalho. E aí eu tenho o S4, que era o S3, que é o cara que sabe e não atua mais. Ele começa a procrastinar trabalho, ele começa a falar mal da empresa. Então, essas 4 situações que a gente trabalha o estudo em cima. Porque o S4 a gente tenta recuperar, o S2 a gente tenta trazer e o S1 também para o S3. Então, são algumas metodologias que é utilizado justamente para tentar fazer esse colaborador que está perdendo a motivação. Porque assim, se ele era bom, por que ele não é mais bom?
Então, eu faço um pré-julgamento. Ele perdeu a motivação de estar aqui na empresa. Tá? O que fez ele perder? Porque a empresa ela tem 2 objetivos. Primeiro objetivo é lucratividade. Toda empresa, né? E vai ser hipocrisia se o cara dizer que não... Com certeza. Né? Mas ela tem um objetivo social que é fazer as pessoas evoluírem. Né? Então, se essa pessoa chegou no teto, como a gente diz, a tendência dessa pessoa é o quê? É não ver motivação. E aí a empresa tem que intervir para ele se manter motivado. Né? E aí por isso que às vezes os comportamentos eles são julgados, porque o comportamento, mudar o comportamento, a empresa pode proporcionar isso sem perceber. Né? Através de alguma liderança que às vezes está muito rígida, não está entendendo essa pessoa. O cara daqui a pouco está com casa, carro, né? Mas eu não tenho mais motivação para a vida porque não sei, parece que não é que não dá certo, ele não está valorizando o que ele já teve. Então são várias situações, né? E são complexas que você tem que fazer o que a gente chama uma análise muito complexa para chegar à solução. Quais os perfis de colaboradores dentro das empresas? Eu sei que um dia você já me falou que existe o executor, que existe não sei o quê. Quais são esses perfis aí, Everton? Os principais, né? Isso. É que quando a gente vai fazer uma análise, né? Existe então o que a gente chama do comunicador. Existe o executor, existe o analista e o planejador. Porém, isso são comportamentos no trabalho. Entendi. Para eu chegar nessa conclusão, além de, lógico, tem algumas ferramentas hoje que são oferecidas, eu também tenho que analisar outras questões, que é o perfil de reação, que são 9. E aí esses perfis de reação dentro dessas 9 reações, eu tenho que entender como é que esse cara funciona, porque ele vai ser um cara que é prestativo, porém ele é executor, ou ele pode ser um prestativo e planejador, ou ele pode ser um prestativo analista, um prestativo comunicador ou um prestativo analista, planejador e comunicador. Então, ele vai ter variâncias ali que a pessoa tem que estar preparada. E, além disso, ele vai precisar o quê? Ainda, né, o profissional do RH vai precisar entender que essa pessoa também tem o quê? A parte de perfil de aprendizagem. Como que eu aprendo? Como eu aprendo, isso é importante, né? Isso, por quê? Porque algumas pessoas vão aprender de forma sinestésicas, outras de forma auditiva, outras de forma visuais, outras auditivas digitais. E esses caras vão cruzar dentro dos perfis que eu estou atuando e os perfis de reação. E se eu não sei isso, a tendência é o quê? Eu tomar a decisão conforme eu penso e não conforme a pessoa pensa. Então é importante ter essa clareza, né? E ainda tem o perfil de receber feedback, tá? Porque geralmente o feedback ele é trabalhado da seguinte forma: feedback sanduíche, o feedback isso, feedback motivador, feedback negativo. Mas cada pessoa tem uma forma de receber feedback também. Né? E aí tem que ser trabalhado isso também. Tá certo, bem complexo o assunto, né? Everton, você já atuou em várias empresas aí com a sua consultoria e tal. Tem algum case de sucesso que você pode nos contar que depois que entrou essa gestão comportamental a empresa melhorou? O que você pode falar dessa área aí? O que acontece? Geralmente, quando a gente entra num processo, eu vou dar um exemplo, tá? De uma empresa. Eu não vou citar o nome, mas teve uma empresa que assim, a gente entrou fazendo uma análise. Na verdade, assim, o empresário ele me chamou para fazer mudança de layout e ver onde dava de melhorar colocando equipamentos mais tecnológicos. Eu disse, bem, eu faço a mudança de layout, porém, antes de uma análise comportamental e tal da tua equipe, eu não faço. Eles, mas por quê? Não é só? Eu disse, não é. Porque você pode ter a melhor máquina, mas não vai ter o melhor resultado. Aí eu disse, não, então tá bom. E aí começamos a fazer um trabalho e no começo eu já identifiquei que o gerente era o problema, né? Então, que ele já estava numa situação que a gente chama de insalubre. E aí eu comentei com ele, disse, olha, o teu gerente assim, né? Mas, cara, ele tem 25 anos de prática. Sim, 25 anos de prática. Mas ele está segurando muita gente aqui. E daí o chefe se apega àquela experiência, né? Exatamente, que aí se apega ao currículo. E ele não percebe o comportamental. E foi quando, né, esse gerente, então, ele não quis acompanhar os treinamentos que a gente começou. E depois ele pediu férias. E quando ele pediu férias, eu disse, não, vamos dar férias para ele e tal, porque ele sempre comprava as férias, sempre aquele negócio, né? E aí resolvemos o quê? Então, ele deu férias e a equipe continuou. E quando ele voltou de férias, ele pediu a conta. Porque ele não aceitava a mudança. Isso. E aí o que aconteceu, né? Eu disse para ele, olha, então vamos fazer o seguinte. Ele disse, o que eu faço agora? Eu disse, não, agora é simples. Desliga ele, dá os 30.
Mas vai acontecer algumas situações aqui dentro que você tem que estar prevenido. Eu expliquei as situações, aconteceram as situações, ele estava prevenido. E aí ele saiu e ele disse, agora a gente vai chamar os 3 pessoas aqui, essa e essa, e vamos dar uma coordenação para eles, né, de líderes pequenos, mas não com valores tão grandes. E aí o que aconteceu? Quando a gente fez essa mudança, a empresa, ela simplesmente triplicou o faturamento, sem mexer em máquinas. Sem nada, só trocando a liderança. Então esse é um case que, assim, que só para entender que ao mesmo tempo a pessoa que está à frente pode fazer a empresa voar, como ela pode segurar a empresa. Então, quando ele disse, cara, eu não consegui entender como que eu cheguei a tanto faturamento com um colaborador a menos, né? Eu disse assim, por quê? Porque todos esses aqui tinham conhecimento, eles só não deixavam ser aplicado, né? E a partir do momento que eles começaram a aplicar, eles começaram a pensar pela empresa e pensar como você. E aí a empresa evoluiu, né? Então, e foi, tanto que hoje a empresa está muito bem, né? Então, são situações que é um dos cases, assim, que eu comento, né? Porque realmente teve um sucesso muito legal, embora de outros, né? Mas esse realmente, porque trocar uma pessoa e fazer o faturamento subir assim, né? Sim. Sem máquina, sem nada, depois a gente investiu, né, em máquinas. Continuou, né? Mas graças a essa elevação do faturamento. Senão ele ia ter que recorrer a bancos, né? Tá certo. E Everton, as mudanças que aconteceram no RH, no setor de RH aí dos últimos anos, o que as empresas precisam mais se atualizar? Quais os pontos, assim, que você acha que algumas empresas ainda não partiram? O que acontece hoje com a maioria das empresas, tá? Então, assim, quando a gente fala RH, ele é bem complexo, né? E os profissionais de RH vivem isso diariamente, né? Que é a questão seguinte, como eu fui também gerente de produção e também atuei no RH e também atuei em outras áreas, eu sei as dores dos setores. E essas dores, então, por exemplo, do RH é mais ou menos assim, eu preciso aumentar o volume de produção. Beleza, então faz a reunião com o pessoal, o que nós vamos fazer? Olha, para aumentar eu preciso mais 5 pessoas, mais 10 pessoas, dependendo de empresa para empresa. Mas não tem no mercado, né? Vamos pegar o nosso exemplo, Pinhalzinho. Pinhalzinho, nós temos sempre demanda de emprego, né? E aí o que acontece? Aí vem aquela fala, né? Que é mais ou menos assim, olha, tem que contratar. Beleza, vamos contratar. E aí o RH na pressão, e às vezes não é nem por conhecimento, é na pressão, traz para dentro, porque vem aquela fala assim, olha, é melhor a gente ter um aqui que faça metade do que não ter nenhum. Porém, esse um que faz a metade, ele tira pelo menos 75% do tempo do cara do lado. O que faria inteiro, né? Isso aí. E aí, então, eu tô perdendo 25% já, teoricamente, né? Então, e o RH, lógico, ele tá tentando fazer o máximo dele, mas ele não tá tendo as pessoas no mercado disponível, né? E aí começa o que a gente chama de bola de neve, né? A produção começa a atrasar e tal, aí o RH vai chegar na reunião e vai dizer, não, eu trouxe as pessoas. Não, mas as pessoas não dão certo, o recrutamento tá errado. Mas vocês disseram que podia vir. Foi uma pressão, né? Isso aí. E aí começa a criar uma guerra interna sem perceber, né? Então, e as empresas vão criando e, lógico, quem perde com isso? A empresa e os colaboradores, até os que foram contratados, que já estão. Porque daí o clima organizacional começa a piorar, e isso faz com que o quê? Com que as pessoas também comecem a desligar, porque o clima já não está legal. Então, são vários fatores que vão girando, né, dentro desse universo aí. Então, a parte comportamental, ela sempre vai ser complexa, mas às vezes ela está motivada pelo excesso de trabalho que a empresa tem e às vezes até por uma questão de planejamento futuro, né? Então, nós fizemos o estudo de mercado de matéria-prima, teve um estudo que dentro da área de engenharia a gente faz o projeto de fábrica, né? Então, eu fui convidado para fazer um projeto de fábrica nas Guianas. Aí eu acabei não indo, mas eu fiz todo um estudo antes para ver se tinha mão de obra, que foi o primeiro estudo que eu fiz. Tem mão de obra nas Guianas? Tem, beleza. Daí eu mandei, era um grupo da Califórnia de investidores, e aí eu mandei para eles, olha, tem mão de obra e tal, né? Mas assim, tem os outros pontos que é complicado para colocar uma fábrica, e daí também acabei não indo por outras circunstâncias. Então, assim, esse planejamento, às vezes ele acontece, vamos evoluir tanto por ano, beleza. Mas a nossa região está preparada para isso?
Até isso tem que pensar, Exatamente, porque quando a gente pensa no planejamento, pensa no macro. A cultura do nosso pessoal. Eu fiz alguns trabalhos em outros estados, e antes disso eu fiz o quê? Uma análise demográfica, então uma pesquisa demográfica, saber o que influenciava dentro da empresa o lado de fora, para poder também fazer uma análise comportamental interna assertiva. Então é muito mais do que só pensar no que você está planejando, né? Exatamente, porque nós somos uma cultura que tem uma ambição profissional positiva. Isso é bom, não é ruim. No sul do estado a gente percebe isso, né, Everton? Isso. Só que qual que é o problema? Por exemplo, né, nós tivemos um contato com um grupo com o pessoal dos Estados Unidos, e aí eles fizeram um comentário assim: olha, eu tenho uma operadora aqui que trabalha 25 anos na mesma máquina. Nós, no Brasil, é muito difícil você ter. Por quê? Verdade. Porque não é comum. É mais ou menos você assistir o filme dos Simpsons lá, que o cara tá lá tá lá na usina atômica, sempre trabalhando no mesmo lugar. Coisa, né? Isso. E nós não, nós queremos evoluir. Que é positivo, não é ruim. Só que aí, às vezes, nós, né, empresas, não estamos preparados para essa evolução, ou ter cargos de salário, né, uma função de cargos e salários bem estruturado, onde dê horizontalização para essa empresa, para esse colaborador. Eu entrei hoje como auxiliar, mas eu sei que um dia eu posso ser gerente se eu me esforçar, né? Então, e ainda nossas empresas não estão preparadas, todas não estão, né? Lógico, quando digo todas não, desculpa, algumas não estão, né? Várias já estão se preparando. Isso é legal. Falando em preparação, né, Everton, dessa importância da preparação do RH, a Horus Faculdades, onde você é coordenador lá de cursos e professor também, tá com MBA agora em gestão de pessoas, que vem trazendo realmente tudo isso que nós estamos falando é o que vocês vão trazer para esse curso, né? Fala um pouquinho, os professores são ótimos também, a gente sabe, né? O que a gente busca sempre, né? A gente sempre comenta assim, especialização. Quando eu fui fazer minha especialização, eu queria ser engenheiro de segurança do trabalho. E sou engenheiro de segurança do trabalho. Então, ter ferramentas, né? Ter toda essa parte. Porque a empresa, toda empresa, ela tem, eu sempre digo assim, para uma empresa ser eficiente, tem duas coisas simples. Uma, intensidade. Outra, organização. Se você não tiver intensidade, tiver só organização, as coisas não acontecem. Se você só tiver intensidade, as coisas também não acontecem. Agora, se você organiza e conforme você vai tendo a intensidade, as duas vão acontecer. Porque aí você tem planejamento, toda essa parte. O RH também de alta performance precisa disso. Por quê? Porque se eu não tenho organização, como é que quando eu vou fazer a gestão de pessoas, eu tenho que ter ferramentas para isso. Então, eu vou agora implantar cargos e funções na empresa. Ok, então vamos dividir os cargos, quais as máquinas de maior valor agregado, mais complexas, vamos fazer cargo 1, cargo 2, cargo 3 e como que nós vamos planejar essa horizontalização? Beleza, agora como que eu vou qualificar o cara para estar dentro dessa função? Eu vou ter agora, ele precisa ter uma gestão, ter isso, beleza, show. Mas agora, como que eu vou controlar isso? Né? Então, como que eu vou controlar para que esse cara faça realmente se qualifique dessa forma? Aí eu tenho que montar uma matriz de competência. Essa matriz de competência, ela vai estar vinculada ao quê? A uma matriz de treinamento. E essa matriz de treinamento, ela tem que estar distribuída em duas situações: matriz de treinamento técnico, comportamental. E quando eu consigo alinhar tudo isso de forma correta, aí eu vou justamente ter todas as ferramentas possíveis para que o RH seja o melhor possível. A gente sempre comenta que assim, o que é a ideia dessa pós? Que a pessoa saia com um manual, né? Um manual para dizer assim, olha, isso aqui é um manual para uma gestão de RH de alta performance, que eu possa implantar desde a pequena empresa até a grande empresa. E vai ter uma aula magna no dia 18, né, Everton? No dia 18, então, exatamente. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, né? E até falando um pouco do professor que vem trazer, é o Vanderlei Petri. E o Vanderlei Petri, nós temos aí ele foi meu professor lá na minha graduação. Né? Isso quando eu ainda estava na graduação, ele me deu gestão de pessoas. E é um cara que, assim, ele trabalhou muito tempo na gestão de pessoas de uma grande empresa.
né? Então ele tem um conhecimento muito vasto nessa área. Hoje ele também tem uma experiência muito grande na área de consultoria de governança, né? Então ele é um cara assim que está super preparado, né? E os outros professores também estão muito bem preparados. E a gente buscou ele justamente por isso, por essa preparação agora para a aula magna, e os outros vão trabalhar dentro das outras disciplinas específicas também, né? Dentro da parte. Então a gente fecha o curso com o RH 4.0, né? Porque o RH 4.0, o pessoal às vezes acha assim, é robotizar tudo. Não, né? Na verdade assim, é eu ter o máximo automatizado, mas todos os controles comportamentais também têm que estar ali nas minhas alinhados. Métricas. Isso aí. Então, tendo o Petri aí como professor é uma receita de bolo para fazer dar certo, né, Everton? Isso aí, pela exatamente. Experiência dele, né? Então, o pessoal que quiser participar no dia 18, né, na Horus Faculdades, às 19, né, Everton? 19 horas. Vai ter aula magna, então, da gestão de pessoas do MBA. Quem quiser conhecer mais, pode entrar em contato com a Horus também. Everton, obrigado pela sua participação, por dividir o conhecimento com a gente aí. Eu que agradeço, tá? Então, dividi um pouquinho de conhecimento e também aprendi bastante aqui hoje. Que bom. Obrigado, pessoal. A gente volta na sexta-feira que vem com mais um Pode Falar. Uma ótima sexta-feira para você.